Muito bem, mais uma aula aqui no Ensino Fundamental 2, na disciplina de Matemática, assunto do 9º ano, análise combinatória. Nós vamos ver aqui algumas questões que vão envolver análise combinatória, algumas noções básicas, métodos de contagem. Vamos iniciar nosso estudo aqui a partir desse ponto, sobre análise combinatória. Mas o que vem a ser análise combinatória? Na verdade, a análise combinatória é a parte da matemática que estuda os processos de contagem. Podemos dizer que a análise combinatória originou-se da necessidade de calcular o número de possibilidades que podem ocorrer uma certa experiência sem precisar descrever cada uma dessas possibilidades. A análise combinatória é um ramo da matemática, é dito, que estuda coleções finitas de objetos que satisfaçam certos critérios específicos e se preocupa em partilhar com a quantidade de objetos nessas coleções. Podemos dizer também que a análise combinatória é um estudo lógico, dedutivo, responsável pelas análises de possibilidades e das combinações, etc. Mas, em síntese, a análise combinatória, na verdade, é o estudo dos processos de contagem. Vamos começar aqui utilizando o primeiro método, o método multiplicativo, ou princípio de contagem, PFC. Na verdade, é uma ferramenta que permite a contagem de agrupamento, que podem ser descritos por uma sequência de eventos. Esse método consiste em multiplicar o número de possibilidades de cada etapa da experiência. Então, para entender melhor, vejamos alguns exemplos. Através dos exemplos, nós vamos compreender bem o princípio fundamental de contagem ou princípio multiplicativo. O primeiro exemplo diz o seguinte: um teatro tem 5 portas. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair deste teatro? De que maneira? Vejamos a resolução. A aplicação do PFC, princípio fundamental de contagem, temos. Eu vou chamar de K1, existe 5 possibilidades para entrar no teatro. E K2, eu vou chamar, existe 5 possibilidades para sair do teatro. Então, aplicando o princípio fundamental de contagem, ou o princípio multiplicativo, você tem apenas um produto aí, 5 vezes 5, logicamente que é 25. Então, logo, existe 25 possibilidades para entrar e sair do teatro. Vejamos outro exemplo. No exemplo 2, nós temos aí, Luciana estava indecisa sobre qual combinação de roupa utilizaria para ir numa determinada festa. Ela tinha à sua disposição 2 saias nas cores cinza e bege, 3 blusas nas cores rosa, verde e laranja. Sabendo disso, de quantas formas diferentes Luciana pode escolher um conjunto composto por uma saia e uma blusa para ir à festa? Vejamos. De acordo com a resolução do PFC, princípio fundamental de contagem, nós temos aqui, na primeira decisão, vou chamar D1, na segunda decisão, D2. Então, na primeira decisão, ele teve duas saias nas cores cinza e bege. E na segunda decisão, 3 blusas das cores rosa, verde e laranja. Então, aí, estabelecendo o princípio multiplicativo, nós temos 2 vezes 3, 6. Então, são 6 possibilidades. Vejamos aí o terceiro exemplo. Nelson tem 3 camisas, 5 calças, 2 gravatas, 4 pares de sapatos e um paletó. Quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir usando uma peça de cada conjunto? Então, de quantas maneiras? Vejamos. Aplicando o princípio fundamental de contagem, nós temos, utilizando aí a nomenclatura, K1 vezes K2 vezes K3, isso é opcional. K4, K5. Então, estabelecendo o produto, aí nós temos 120 maneiras diferentes. Vejamos um quarto exemplo. Quantos números de 3 algarismos podem formar com os algarismos de 1 a 9? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Então, de quantas maneiras de 3 algarismos podem formar? Utilizamos a aplicação do
PFC, princípio fundamental de contagem, ou princípio multiplicativo. Nós temos K1 é a etapa para escolher a centena, K1 igual a 9. K2 é a etapa para escolher a dezena, K2 igual a 9. E K3 é a etapa para escolher a unidade K3, né? Então, centena, dezenas e unidade. Então, você percebe uma coisa aí, que você tem um algarismo, né? 3 algarismos que não são distintos, você pode repetir, né? Então, nós temos aí o produto entre eles, 729 números. Vejamos um quinto exemplo. No problema anterior, quantos seriam os números, né, se os 3 algarismos forem distintos? Isto é, se não for permitida a repetição dos algarismos. Um exemplo anterior, né, exemplo 4, você poderia repetir o algarismo. Aqui não, você não pode repetir o algarismo, né, são distintos. Então, resolução. Aplicando o princípio fundamental de contagem, nós temos K1 é a etapa para escolher a centena, K1 igual a 9. K2 é a etapa para escolher a dezena, K2 igual a 8. E K3 é a etapa para escolher a unidade, K3 igual a 7. Estabelecendo o produto, né, o princípio multiplicativo, nós temos aí 504 números. Vejamos um sexto exemplo. No barco de automóvel, né, no banco de automóvel, o assento pode ocupar 6 posições diferentes e o encosto 5 posições, independente da posição dos assentos. Combinando o assento e o encosto, esse banco assume. Resolução. Aplicando o princípio fundamental do contagem, nós temos K1, chamar K1, né, vezes K2. Então, na primeira possibilidade, nós temos as 5 e na segunda, 6. Então, aí, multiplicando, dá 30 possibilidades. Ok? Outro exemplo. Exemplo 7. Se uma sala tem 5 portas, então o número de maneiras distintas de se entrar nela e sair da mesma por uma porta diferente é. Aplicando mais uma vez o princípio fundamental da contagem, nós temos K1, vamos considerar K1, vezes K2, como são distintos, né? Ele diz bem claramente aí, ó, o número de maneiras distintas, então, ou seja, não pode repetir o número, então são 56 modos para entrar e sair, ok? Então, até a próxima aula.